depois que a gente voltou, né, aqui para o online, né, devido a esse momento que nós estamos vivendo, né, Abacuque também nós falamos, né, que ele perdeu ali a visão, onde ele estava desesperado pelas coisas que estavam acontecendo ao seu redor, e foi quando Deus ele falou, escreve a visão, porque vai acontecer, e eu sou justo, então a Babilônia que está fazendo tudo isso, eu escolhi a Babilônia para poder trazer juízo sobre o povo de Judá, mas só que a Babilônia também eu estou de olho, eu não perdi o controle, então descanse em mim, é quando daí Abacuque, então ele vê algo. E quando Abacuque vê algo, é quando ele declara, ainda que a figueira não floresça. Enfim, você conhece a passagem, eu me alegrarei, ainda que não haja fruto na vide, como cantamos aqui, todavia eu me alegrarei, porque ele entendeu que o Deus, ele viu, ele contemplou a Deus. Então, olha como é importante nós contemplarmos. E depois a Michelle veio falando sobre, na outra semana, sobre Ezequiel, onde pelo Espírito ele é levado num lugar. Ele vê um estado totalmente caótico ali, totalmente um caos ali, onde não havia vida, onde não havia nada, nenhuma esperança. E aí Deus ele pergunta para ele, Deus ele pergunta para o profeta se aqueles ossos poderiam ressuscitar. E Ezequiel ele fala assim, tu sabes, Ezequiel estava contemplando a Deus, Ezequiel estava alinhado com Deus. Foi quando então Deus, ele querendo interagir com o homem, ele fala para Ezequiel, então profetiza. Então Ezequiel profetiza, e para você profetizar algo é porque você visualiza algo. Então Ezequiel visualizou e as coisas aconteceram. Um grande exército se levantou ali, como também algo profético do que haveria de acontecer e do que está acontecendo em nossos dias também ali com Israel. Um povo, um exército forte, onde não há realmente quem derrote realmente esse povo poderoso. Amém? Depois, na outra semana, falamos sobre Pedro também, que Pedro ele voltou a pescar, e sendo que Jesus tinha chamado ele para fazer algo. Pedro, de novo, ele perdeu a visão vocacional, a visão ministerial, a identidade dele. Foi quando, por meio da repetição, Jesus ele tem alguns meios de nos fazer lembrar, para que nós possamos visualizar aquilo que ele quer mostrar. E Pedro, novamente, ele visualiza a Jesus, ele visualiza o seu chamado. E quando depois, então, a gente vê em toda a história da igreja primitiva, Pedro foi um dos grandes líderes ali da igreja primitiva. Então, note que depois, com todas essas ministrações até então, a gente sempre orando, Senhor, fala conosco, sim, cada semana, mas veio, quando o pastor Machado, semana passada, veio falando sobre restaurar a visão, aí juntou porque tudo isso se trata de pessoas que viram, pessoas que tiveram uma visão, pessoas que os seus olhos estavam abertos. E foi quando daí o pastor Machado, no final, ele fez essa oração e aquela pergunta: o que você está enxergando? Então, é muito importante nós, assim, meditarmos em tudo isso e entendermos que o nosso Deus é um Deus que em cada localidade, em cada igreja local, sim, existe a igreja mundial, a igreja universal, não no sentido denominacional, mas a igreja no mundo todo, onde Deus ele tem um plano, sim, mas cada momento e cada localidade, assim como cada família, tem suas realidades específicas. Então, nós vemos que, só para nós nos contextualizar onde nós estamos como igreja, Nector Yohashi, então, Deus ele tem nos levado realmente a refletir o que nós temos enxergado, amém? E aí ontem, numa reunião também com alguns obreiros, né, o Rafa, o Boledo também, ele trouxe algo que também achei muito interessante, que cabe muito com aquilo que Deus ele deseja fazer também no nosso tempo, onde ele disse o seguinte, que Deus ele parou o físico para que nós possamos movimentar o espiritual. Então, o físico pode estar parado, mas o espiritual ele está em andamento, está em movimento. Amém. Mas agora que é importante nós olharmos, então, para esse lado espiritual e discernirmos o que o Espírito de Deus está fazendo nesse tempo, o que
o Pai está fazendo nesse tempo, a fim de que possamos cooperar com aquilo que o Pai está fazendo nesse tempo. Amém? Então, isso só uma introdução para você entender onde nós estamos. Então, a palavra para esses dias é que Deus ele deseja restaurar, então, a visão. Deus ele deseja restaurar não só a visão espiritual, não só a visão celestial, claro que isso é a essência de tudo, onde por meio de Cristo nós temos esperança, porque ele ressuscitou, ele virá nos buscar, ele estabelecerá seu reino. Então, essa é a nossa esperança. Mas existe visão, sim, a visão familiar, a visão ministerial, sabe? Porque se nós não tivermos uma visão clara, se nós não tivermos a visão de Deus, nós estaremos como cegos, tropeçando, caindo em armadilhas, nós estaremos como cegos em trevas, sabe? Se machucando à toa, sendo que Deus ele é a luz, Deus ele deseja iluminar os nossos caminhos por meio das Escrituras, então nós precisamos voltar a algumas coisas. Amém? Até aqui tudo bem? Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, primeira coisa então que eu queria falar para vocês é essa parte para entender onde nós estamos. Agora eu queria então dar essa continuidade para que a gente possa então fazer uma análise, uma introspecção agora dentro de nós, para ver como que nós estamos então, como que está a nossa visão, como está o nosso coração. Em Apocalipse, capítulo 13, verso 18, a gente não vai entrar em termos escatológicos, vamos dizer assim, mas lá, Apocalipse, o livro das revelações daquilo que aconteceu, daquilo que estava acontecendo e daquilo que acontecerá, sabe? Então, nesse livro, ele conta algumas coisas e dos últimos dias. Isso me preocupa também, me preocupa no sentido de realmente nos posicionar, de nos alertar. E, novamente, se estamos aqui, é porque Deus ele deseja falar conosco. Então, vamos nos atentar um pouco, vamos parar um pouco e vamos nos atentar àquilo que o Espírito de Deus deseja falar. Amém? Apocalipse 13, verso 18, fala que, sim, nos últimos dias haverá uma tal de marca na sua marca da besta, na sua mão direita, na testa. E por favor, gente, não é chip, não é cartão de crédito, não é código de barra, não é vacina, que a gente já ouviu tantas coisas que essa marca, né? A última vez aí que eu ouvi aí uma pessoa falando que essa marca, sim, a vacina era a marca, né? Então, quem fosse vacinado aí já era. Gente, não. Note que testa fala de mentalidade e mão fala de comportamento, de atitude, de ação. Testa fala de mentalidade, mão fala de comportamento. Ou seja, padrão de pensamento modela padrão de comportamento. Vou repetir aqui. Padrão de pensamento modela padrão de comportamento. E será que esta marca já não tem tido de uma forma sutil, sabe, querendo modelar a nossa forma de pensar, e essa nossa forma de pensar, ela vai modelar a nossa forma de agir, sabe? Então, isso é muito importante para a gente analisar e fazer uma introspecção de como que está realmente o nosso coração, a nossa visão, porque as nossas atitudes, irmãos, elas denunciam o estado do nosso coração. Eu vou repetir de novo algumas coisas aqui que Deus falou muito forte no meu coração, que as nossas atitudes denunciam o estado do nosso coração. Como que tá? O que a gente tem feito, né? O que realmente nós temos praticado ultimamente? Isso revela simplesmente como que está o nosso coração. Porque o coração cheio, lembra a semana passada, foi algo ali que compartilhei depois da palavra do pastor Machado, que todos conhecem, está lá em Mateus 12:34. A boca fala aquilo que o coração está cheio. De novo, a boca fala aquilo que o coração está cheio. O que nós temos falado, não é verdade? O que tem saído de nossos lábios? Às vezes, só que tipo de palavras tem saído? Isso denuncia o estado do nosso coração. O que tem saído de nossos lábios? É o estado do nosso coração. Então, nós precisamos restaurar essas coisas, porque a boca fala que o coração está cheio.
E o coração, ele se enche por aquilo que vemos. O coração se enche pela visão que temos. A forma que você vê as coisas determina como o teu coração estará, e isso vai determinar suas atitudes, aquilo que você falará. Até aqui tudo bem, pessoal? Amém? Agora, como nós podemos restaurar essa visão? Como que nós podemos alinhar a visão de Deus no nosso coração? É por meio da devoção. Vou falar então essa sentença aqui. A boca fala do que o coração está cheio, o coração se enche pela visão que temos, e a visão e revelação depende da nossa devoção. Ficou difícil de entender? Vou repetir de novo. A boca fala do que o coração está cheio, o coração se enche pela visão que nós temos, e a visão depende da nossa devoção. Amém? Nós precisamos de uma devoção. Aí eu vou fazer algumas perguntas aqui e trazer a resposta aqui da palavra de Deus. Por que nós não enxergamos? Se você tiver uma pessoa aí do lado aí, pergunta para ele, por que nós não enxergamos? Por que nós não enxergamos? Por quê? E sabe, uma coisa parece tão boba, tão simples. Sabe por que nós não enxergamos? Porque nós não paramos para ver. Uau, que revelação, hein, gente? Que revelação. Por que nós não enxergamos? Porque nós não paramos para ver. O que acontece? Nós perdemos a visão de Deus porque nós não paramos para contemplá-lo. Desde lá de Gênesis, nós vemos o sétimo dia, que foi separado para quê? Para parar tudo. Deus fez isso para que o homem pudesse parar tudo e contemplá-lo. E por meio dessa contemplação, o coração dele permaneceria alinhado. Amém? Então, o princípio aqui, por que nós não enxergamos? Porque nós não paramos para ver. Por que você não está enxergando Deus? Por que você não está conseguindo enxergar Deus? Porque você não está parando para vê-lo, para contemplá-lo. E como que nós paramos para contemplá-lo? É quando nós paramos tudo para vê-lo. Nossa, está tão claro aqui, né, gente? Porque nós não paramos. Nós, ao mesmo tempo que queremos falar com Deus, estamos fazendo outras coisas. A nossa atenção está dividida. É por isso que nós não discernimos a voz de Deus. É por isso que a voz de Deus está tão confusa, porque nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós estamos ouvindo a voz da mídia, o computador está ligado, o celular está ligado, as atividades, as preocupações. Então, é tantas vozes que nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Então, para que nós possamos restaurar a nossa visão, nós teremos que parar para ter uma devoção. E essa devoção, ela vai envolver isso. Parar tudo para contemplar a grandeza de Deus. Você sabe, é fechar a porta do seu quarto, gente, e é parar tudo. É parar tudo para poder ver a Deus. É muito importante isso, irmão. Tem muitas pessoas que estão desesperadas ou não conseguem ver a Deus. E isso traz um desespero. Se nós não conseguimos ver a Deus, é como os discípulos ali, naquele barco, em meio daquela tempestade, Deus tinha mandado eles passarem por outro lado, e trouxe um desespero, porque eles não estavam enxergando Jesus. E quando Jesus ele vem em meio à tempestade, eles até pensaram que era um fantasma, mas Jesus estava lá. Até quando, sim, Jesus ele acalmou aquela tempestade. Então nós vemos que em meio à tempestade, em meio à circunstância, Deus está em todos os lugares, mas o que nós precisamos é parar para vê-lo. E aí onde você está, creia, Deus está aí. Amém. Você pode parar tudo depois, parar para contemplá-lo. E com certeza, e eu creio, Deus visitará de uma forma poderosa, de uma forma manifesta a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, depois, no final, nós vamos tirar esse momento de oração. Amém? Uma outra coisa também, para a gente reforçar um pouco esse princípio de contemplação, de parar, está lá em Êxodo, capítulo 3, verso 1 ao 4. Êxodo 3, verso 1 ao 4. Quando Deus ele teve um encontro com Moisés. Quem se lembra como Deus teve o seu primeiro encontro com Moisés? Alguém aqui lembra? Como que Deus falou com Moisés? Como que Deus falou com Moisés? Lembra daquele por meio da sarça ardente? Por meio daquela árvore, aquele arbusto que estava queimando e ela não se consumia?
Deus estava chamando a atenção de Moisés ali por algo sobrenatural, por algo que realmente chamaria a atenção de Moisés, porque Moisés ele passava ali, Moisés andava, era algo rotineiro, e algo chamou a atenção de Moisés. Foi quando daí Moisés, diz a palavra com todas essas palavras aqui, ele parou para observar aquela sarça. E quando ele parou para observar, para ver, Deus falou. Aleluia. Amém. Vocês estão aí, né? A Bíblia está aí. Se você quiser, confira aí. Deus, ele falou com Moisés quando ele parou para ver a sarça. Aí fica aqui algumas questões aqui, sabe? A sarça que não se consumia. Qual é a sarça que não se consome, que não está se consumindo na sua vida? Algo que está, algo espantoso, algo que está chamando a tua atenção. E Deus, ele quer o quê? Deus, ele quer que você e eu, nós paramos tudo para que possamos contemplá-lo. Mas a gente não para, a gente está fazendo um monte de coisa, um monte de coisa. Não, para tudo e contempla-o. Amém? É ruim, né? A gente não ouve um amém aqui, uma interação com vocês, mas por favor, a irmã Janete, eu vi que ela ergueu o braço aqui. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Dá glória a Deus aí onde você está, pula de alegria, né? Sapateia, é isso aí. Né? Mas ele parou tudo para ver. Então é muito importante aqui. O que tem chamado a tua atenção? E é Deus que está chamando a atenção muitas vezes. Para quê? Para que você pare tudo, para que ele possa falar com você. Amém? Deus não tem falado comigo, pastor. Deus não tem falado, eu não estou conseguindo ouvir Deus. Pare para ouvi-lo. Pare para ouvi-lo. Amém? Em nome de Jesus. Uma outra coisa também, que nós vemos lá em Tiago, capítulo 4, verso 8, fala assim: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vocês. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vocês. Mais um versículo, mais um princípio que nos faz entender, para que Deus possa, para que nós possamos contemplar Deus, para que nós possamos ver a Deus, sabe, ter a nossa visão restaurada, nós precisamos achegar a Ele e Ele nos achegará a nós, a todos nós. Tempos difíceis, tempos corridos, e nós temos tempo para fazer tantas coisas, mas nós não temos tempo para parar tudo para ouvir Deus. É por isso que muitas vezes a nossa vida está desandando, porque nós não discernimos os tempos e os modos, porque nós não discernimos a voz de Deus para esse tempo. E glória a Deus que de tempos em tempos Deus vem com uma graça, Deus vem com uma unção, Deus vem com uma palavra específica, sabe, para que Deus, ele é assim, chamando a nossa atenção. Amém? Aqui, na verdade, eu não sei se eu vou conseguir aqui compartilhar aqui uma foto. Não, eu não vou compartilhar a foto aqui, não. Dá, Diogo. Só que é a questão do tabernáculo. O tabernáculo ali também em Êxodo, nós vemos que existia ali o pátio, ali o átrio, e depois o lugar santo e o santo dos santos, né? E apenas o sumo sacerdote ele poderia entrar naquele lugar. E Deus, e isso, o Antigo Testamento, eles são figuras das coisas que realmente são. Amém? Então, para que a gente possa chegar no Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifesta, existe todo um processo para a gente chegar lá. Não é de qualquer jeito. Amém? E Deus espera, e isso é um lugar onde, sim, hoje a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e todos nós podemos entrar nesse lugar, amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado aí, você pode entrar nesse lugar. Você pode entrar. Amém? Glória a Deus. Você que está sozinho aí, você pode entrar nesse lugar, no Santo dos Santos. E hoje, em nome de Jesus, você vai entrar nesse lugar de contemplação. Amém? Restaurar a visão, porque quando nós contemplamos a Deus, tudo faz a diferença, tudo muda. Mas para no chat, amor, o desenho do tabernáculo. Obrigado. Mandou lá no chat, amém? No chat da igreja, tá? No Line. Mas acontece o seguinte, para que você pudesse entrar no santo lugar, porque no santo lugar não era qualquer um que entrava naquele lugar. Era necessário por um processo. Então o sacerdote ali, ou as vidas, eles teriam que passar primeiro ali no altar do sacrifício, ali degolar o sacrifício, levar o sacrifício ali. Aquele sacrifício, sim, simbolizando nós, as nossas vidas, né? Onde a Bíblia fala que
agora nós temos que oferecer as nossas vidas, o nosso corpo como sacrifício vivo no altar de Deus. É um lugar de morte, é um lugar onde nós morremos para nós mesmos. É um lugar onde que nós nos oferecemos a Deus. Amém? Então, e depois desse lugar, o sacerdote ele ia para um outro caminho ali na frente, ali na porta do santo, no lugar santo, que era a pia de bronze, onde ali ele teria que se lavar, gente. Ele teria que se lavar para depois de se lavar, ele acessar o lugar santo. O lugar santo, ele tinha a iluminação do Espírito de Deus, ele tinha o pão da presença, ele tinha ali a adoração, o incenso, e ali tinha a arca, a presença de Deus. Gente, eu estou falando difícil, estão compreendendo aí? Tudo bem? Deus, ele deseja nos levar nesse lugar. Se você está precisando de restaurar a visão, nós precisamos acessar esse lugar. Parar tudo e acessar esse lugar. E o seguinte, hoje, a Bíblia fala, Romanos capítulo 12, que nós somos o sacrifício vivo. Nós nos oferecemos a Deus como sacrifício vivo. Amém? E depois nós vamos ali na pia para se lavar com aquela água. E na Bíblia, olha o que a Bíblia diz lá em João capítulo 15, verso 3. O que essa água simboliza em nossos dias? Para que a gente possa acessar o lugar santo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui nós vemos que o que nos limpa, que a água é a palavra de Deus. Amém? Nos oferecemos a Deus, nos lavamos com a palavra de Deus, paramos tudo e agora nós podemos acessar esse lugar de contemplação. Efésios 5, 25 ao 26 também diz o seguinte: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra. A água simboliza a palavra de Deus. Amém? A água simboliza a palavra de Deus. O que eu estou falando com isso? Nós precisamos restaurar a visão. Por que nós não enxergamos a Deus? Porque nós não paramos para vê-lo. Para ver a Deus, nós precisamos nos oferecer como sacrifício vivo, voluntário ao altar de Deus. É um lugar de morte, onde nós morremos para nossas vontades, nos lavamos pela palavra de Deus, e aí nós entramos nesse lugar espiritual, onde a nossa visão é restabelecida, onde a nossa fé é edificada, onde a nossa fé é renovada. Amém? Agora, nessa mesma linha de pensamento, de se lavar, algo que Deus falou muito forte no meu coração também, porque a água, a lavagem também, ela também nos dá um entendimento de se purificar. Amém? A água para nós nos purificarmos. E a Bíblia também, se formos procurar na concordância sobre a purificação, existem muitos versículos falando sobre a importância de nós nos purificarmos. Amém? Isso é que Deus testificou muito no meu coração. Nós precisamos nos purificar também. Por quê, gente? Porque muitos de nós estamos embriagados com as coisas desse mundo, gente. É isso que Deus falou, que eu compartilhei com os obreiros ali, falei, nós estamos embriagados. Nós precisamos nos desintoxicar, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos contemplar. E não só para os obreiros, mas é para passar também para a igreja, passamos para eles também, e foi muito bênção ali aquele tempo. E é aquilo, Deus, ele nos ama e por isso que ele tem chamado a nossa atenção, amém? Então, nós precisamos nos purificar, nos desintoxicar, então, daquilo que o mundo tem oferecido. Quantas coisas nós temos visto, quantas coisas têm entrado no nosso coração, quantas coisas têm saído dos nossos lábios, quantas coisas ao ponto que nós não conseguimos mais ver a Deus. E mais uma vez dizendo, quando nós deixamos de ver a Deus, Deus ele é a luz, e se nós não vemos ele, a luz, estamos em trevas, e quão terrível trevas é, e quão terrível é viver em trevas, onde nós não sabemos para onde estamos indo, onde estamos, é necessário restaurar a visão. Em nome de Jesus, que Deus restaure a nossa visão nessa manhã. Amém? Uma outra coisa também, vamos finalizando, tá? Hoje eu estou fazendo um pouco uma salada de fruta aqui, vários versículos aqui, mas a essência, o foco aqui que Deus está queimando no meu coração para que nós possamos, nas próximas semanas aqui,
é que nós precisamos contemplá-lo. Nós precisamos entrar nesse lugar de devoção para que a nossa visão seja restaurada, a fim de que nós vivamos, sabe, todos os propósitos de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Mateus capítulo 13, verso 19, fala da parábola do semeador. Mateus 13, do 19 em diante. 4 tipos de solos. Esse aqui eu acho que todo mundo conhece. Escola dominical, salinha das crianças, 4 tipos de solos. Mas é uma coisa tão simples, mas que nós caímos ainda nessas coisas tão simples. 4 tipos de solo, gente. Primeiro tipo de solo, a Bíblia fala assim, ela traz a explicação que a semente que é semeada nos 4 tipos de solo, a semente é a palavra de Deus. É aquela que nos purifica, é aquela que nos leva ao coração de Deus. E existe uma semente que é semeada à beira do caminho. É o lugar onde as pessoas pisam, é um lugar de terra dura, sabe? As pessoas pisam. Ou seja, esse lugar é um lugar onde talvez o teu coração está sendo pisoteado com tantos pensamentos, com tantas coisas dessa vida, que a semente ela não entra. E o que a Bíblia diz? O passarinho ele vem e rouba essa semente. E ela não tem como frutificar. Por quê? Porque a terra está dessa forma. Está sendo pisoteada. E aqui a Bíblia fala também que são aqueles também que não entenderam a palavra de Deus. São aqueles que a semente não penetra, porque a mente, o coração está tão cheio. Eu não sei você, gente, mas eu sou assim. Quando eu tô, por exemplo, eu gosto de acompanhar o jornal, né? Jornal da Record, né? Não da Globo, mas enfim, né? Eu gosto de assistir jornal. Aleluia. Gosto de assistir jornal, gosto de assistir algumas coisas. E sabe quando a cabeça assim se enche de tanta informação, e você vai querer depois ouvir a Deus, às vezes não entra, porque sua cabeça está tão cheia de tanta informação que não entra mais. Porque seu pensamento, sua cabeça ficou tão cheia de informação, foi tão pisoteada que a semente não entra. Esse é o tipo do primeiro solo. É coisa simples, que todo mundo sabe, mas nós caímos nessa ainda, gente. A semente, ela precisa penetrar. O segundo tipo de solo é aquele que foi semeado em, repita aí, onde você está, pedregais, em pedras. Em pedras. Aqui em casa, aqui na frente, tem um lugar que tem pedras. E às vezes cresce algumas plantinhas, alguns matos. Gente, é tão fácil tirar a plantinha dali, da pedra, porque a raiz ela não alcança a profundidade. Esse lugar de pedras fala justamente de uma pessoa que é superficial. E justamente no tempo que a gente vive, a gente não tem foco e concentração para alcançar profundidade. A gente só quer frase de efeito, a gente só quer aquelas frases prontas ali, aquela pregação de 2 minutinhos, vídeo que a gente vê no Stories ali, ou no Facebook, nas redes sociais. Aquilo lá é suficiente. Não, a gente não consegue parar 1 hora. Ou a gente não consegue fazer cursos, concluir cursos, né, de teologia, aleluia, uma chamada. Não consegue se formar, a gente não consegue profundidade, a gente continua na superficialidade. E com isso, o que acontece? Vem o sol, vem as tribulações, e por não ter raiz, aquele fruto morre novamente. Gente, é coisa simples. Estamos sem visão, estamos sem frutos, estamos sem vida. Por quê? Porque o nosso coração está desse estado. E o nosso coração está cheio do quê? O nosso coração está... Como está o nosso coração? E aí as nossas atitudes revelam, denunciam o estado do nosso coração. O terceiro tipo de solo, o primeiro solo foi à beira do caminho. O segundo solo foi pedregais, pedras. O terceiro solo agora é entre espinhos. A semente foi semeada entre espinhos. Espinhos. Glória a Deus que eu vi pessoas falando comigo aqui. Espinhos, né? E espinhos fala de um lugar onde a semente é semeada, mas os espinhos sufoca a semente e ela não consegue frutificar. E aqui a Bíblia fala também que a semente que é sufocada,
é pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Algo simples, as preocupações dessa vida têm sufocado a semente, têm sufocado a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer? Tira os espinhos. O que eu tenho que fazer? Mais profundidade. O que eu tenho que fazer? Preparar a terra e não ser pisoteada, mas preparar a terra. Porque daí o quarto tipo de solo é aquele que está pronto, é aquele que está, sabe, trabalhado para poder receber a palavra de Deus. Amém? Amém. E quando a semente vem num coração dessa forma, é quando daí os frutos vêm, é quando nós conseguimos enxergar os frutos. E quando nós enxergamos frutos, não dá esperança, gente? Você que gosta de plantações aí tudo, nós vemos aquele brotinho ali, nós vemos aquele fruto, aquilo nos traz esperança, aquilo nos traz alegria. Mas quando o fruto não vem, gente, aí traz frustrações. Quando o fruto não vem, por mais que você semeou, não vem fruto, antes a semente morreu, se frustra. E por que nos frustramos? E por que realmente não deu fruto? A resposta está aqui. Nós não preparamos a terra. Nós não tivemos a devoção necessária para que a nossa terra estivesse pronta. Nós não paramos para contemplar o Deus Criador que faz crescer, que faz, sabe, dar vida a tudo e a todos. Amém? Então, é um tempo de restaurar o altar nos lares, é um tempo de restaurar a visão, sabe? É um tempo, sabe, da gente restaurar a devoção. Amém? Quando Deus restaurar a nossa devoção, anota aí, gente. Quando Deus restaurar a nossa devoção, essa devoção é esse tempo no secreto, todos os dias, de contemplar a Deus por meio da palavra de Deus, por meio da oração. Todos os dias. Por meio da devoção, Deus nos trará a visão. A visão encherá o nosso coração. E o nosso coração nos levará à ação. É um processo, gente. Não pule etapas, não pule processos. Então, irmãos, restaurar a devoção que nos trará de volta a visão. Essa visão, contemplação, encherá o nosso coração e o nosso coração cheio nos levará à ação, a agir segundo a palavra de Deus. Deus quer restaurar este lugar. Amém? Por quê? Porque padrão de pensamento modela padrão de comportamento. Amém? Precisamos restaurar, então, a nossa devoção. Nós vamos tirar um momento agora para contemplar, então, a Deus. E depois da contemplação, depois desse momento de oração, nós vamos colocar depois, fazer uma proposta para toda a igreja, uma convocação para toda a igreja, a uma atitude prática, coletiva, para essas próximas semanas. Amém? Então, aí onde você está, para tudo, que eu vou colocar uma canção aqui, você vai contemplar a Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Fiz até uma questão aqui de editar o vídeo para não colocar imagem, nada, para colocar apenas aqui momento de oração, para que você não tenha o que ver, mas para que você simplesmente não olhe uma tela em movimento, mas você contemple a Deus. Amém? Todos estão preparados? Ó, tem até criança preparada aí. Glória a Deus que eu vi. Glória a Deus. Vamos parar tudo agora para contemplar a Deus.